Bom dia, meu nome é Anderson Meu nome é Mariana. e nós vamos apresentar esse compilador que foi feito utilizando a ferramenta Antler. Então aqui no meu método main.java eu tenho essa variável cs, que ela pega todo o conteúdo do meu teste.g e a partir desse conteúdo eu crio os meus lexemas na variável lexer. E então eu crio meus tokens a partir dos meus lexemas e com os meus tokens criados eu tenho o meu analisador sintático. E aqui eu desenvolvo o meu analisador. Vamos criar uma tabela hash em symbol table e no método símbolos vamos criar os símbolos com nome, tipo e valor. Aqui, caso o tipo seja int, vamos inserir como int e o nome, e caso não seja int, vamos inserir como double e o nome. Então, esse aqui é o meu command que foi gerado a partir da minha linguagem. E no método command escrita, eu vou inserir o meu printf, né, o %d e o nome da variável no meu arquivo para convertê-lo. No meu command leitura, eu vou inserir o meu scanf, né, tudo nos padrões da linguagem C. E meu command atribuição, que eu insiro a variável, recebe alguma coisa e insiro o meu ponto e vírgula ao fim. Então, aqui em command condição, como já deu para perceber, para cada comando a gente vai ter uma classe. Então, command condição, ela vai ter o list true e o list false, porque vai aparecer if alguma coisa, então isso vai ser verdade, vai ser adicionado em list true, e o else, tudo do else vai ser adicionado em list false. E aí a gente vai adicionar na nossa geração de código. E a gente vai adicionar da maneira como a gente faz na linguagem C. If, a nossa condição, abre chave, pula linha e adiciona a nossa lista do que for verdade, né? Na nossa geração de código e fecha chave. Se for um else, a gente vai adicionar o else, o abre-chave, pula uma linha, adiciona toda a nossa lista falsa na geração de código e fecha chave e pula a linha. Aí, aqui na nossa gramática, a gente adicionou todas as nossas regras gramaticais da nossa linguagem. E para tratar o analisador, nós criamos várias variáveis e até alguns métodos. Então aqui a gente tem programa, né? E o programa ele deve ter um delin, um deck, uma lista declaração, um delin, um prog, uma lista comandos e o final do arquivo. Program.setVarTable vai receber todos os símbolos da nossa hash map. O setCommand vai receber a nossa lista com todos os comandos. E nós vamos, para ter certeza que isso está sendo gerado, vamos fazer um print no nosso console. Aí nós temos lista declaração, onde vai estar cada uma das nossas declarações do G. Declaração, vai ter variável, delin, o tipo dela, ser inteiro ou real. E aí, para o controle, a gente criou essas variáveis lá em cima. Varname vai receber o nome da nossa variável, que representa o -3 aqui. Então, o -1 seria o tipo, o -2 seria o delin e o -3 seria a nossa variável. Então, o var type recebe o -1, que vai ser o nosso tipo. O var delin recebe o -2, né? O var value é null, porque não temos um valor na declaração.
E aqui a gente está fazendo o var symbol receber o nome, o tipo e o valor da variável. Se o nome não existe na tabela de símbolos, então a gente pode adicionar na declaração. Caso o nome já tenha sido declarado, vai dar um erro semântico, a gente não vai conseguir adicionar esse valor. Se o delim não existir, vai dar um erro sintático e a gente vai estar esperando um delimitador. Isso vai fazer com que outras coisas do código retornem um erro também. E se a gente não encontrar um tipo inteiro ou um tipo real no var type, então a gente tem um erro léxico, né? Pode ser que essa palavra tenha sido escrita com uma letra minúscula ou algo do tipo. A nossa lista de comando, ela vai ter todos esses comandos aqui, né? Então nós vamos ter uma lista com todos os comandos. A gente tem uma lista auxiliar, onde a gente vai esvaziar ela para os próximos comandos. Isso vai ser importante para o nosso comando condição. Então aqui em comando, a gente tem esses comandos aqui. E eu e a minha dupla implementamos até comando condição. Então, comando atribuição, a gente usa o nosso método verifica var para ver se aquela variável que está sendo utilizada, se ela foi declarada anteriormente. Então, nós temos que ter a nossa variável, nossa atribuição e uma expressão aritmética. E aí a gente tem que chamar a nossa classe, né? Vamos criar um objeto CMD e adicionar esse objeto na nossa lista auxiliar, que vai ser o nosso comando, que está logo depois da atribuição. Para o comando entrada, nós temos que ter ler e var, e a gente verifica se essa variável foi declarada. Nós criamos uma variável redvar para pegar o nome dessa variável. Criamos um objeto do tipo comando leitura e adicionamos na lista auxiliar. A mesma coisa para comando saída, só que a palavra é imprimir, né? E a gente tem a variável writeVar e a gente adiciona na lista auxiliar o nosso objeto também. O comando condição, ele é se expressão relacional, então comando, e essa parte é opcional. Eu posso ter ou não um se não. Para a expressão aritmética, eu tenho que adicionar o meu mais, o meu menos, a minha multiplicação e a minha divisão como conteúdo da nossa expressão aritmética. O fator aritmético, a gente tem que verificar se o número inteiro é maior do que esse número ou menor do que esse número, se sim vai dar um overflow. O número real, ele só pode ser menor do que esse número e maior do que esse número, senão também retorna um erro de overflow. Aqui nós vamos adicionar o nosso abre par e fecha par no nosso comando condição. E aí, de restante da nossa gramática, infelizmente não deu tempo de terminar de fazer a implementação. Aqui tá as nossas regras regras léxicas, né? Então elas começam com letra maiúscula e a nossa gramática, as regras da gramática começam com letra minúscula. E aqui nós adicionamos as nossas palavras-chave, os nossos operadores que são aceitos pela nossa gramática, como é indicado uma cadeia, um comentário, né? E aí a gente pode ignorar o comentário, ou então espaço, pula linha, né? Um tab, a gente pode ignorar essas coisas e a gente adicionou isso nas nossas regras léxicas. Agora a gente vai rodar dois programas. Um programa, ele contém 3 tipos de erro, que falta um delimitador, então é um erro semântico. A palavra int está escrita errada, então é um erro léxico.
e a variável fatoria não foi declarada fatorial, né? Então vai dar um erro semântico. Nesse caso, como o int está escrito errado aqui, ele não vai conseguir declarar nem a fatorial. Então a gente vai ter 3 erros porque não foi declarada a fatorial, né? Ele não conseguiu declarar por causa do erro léxico e nem a fatoria. Então ele vai dar um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui em relação a fatorial. A gente vai rodar esse programa e o outro programa que a gente vai rodar é esse aqui. E como ele não possui nenhum erro, ele vai conseguir gerar um programa do tipo C que a gente vai compilar e executar. Então, aqui o nosso programa que possui os 3 erros lá, aqui ele diz que int foi escrito errado, ele espera um int ou um real, então isso é um erro léxico. Nós tivemos 3 erros semânticos, né, porque ele não conseguiu declarar a palavra fatorial, né, nem a fatoria, e um erro sintático, porque ele estava esperando um delimitador. Agora, com o programa 1, que não tem nenhum tipo de erro, né, ele conseguiu gerar o nosso código, gerando o código, e aí a gente vai ter esse código na linguagem C, que tá dessa forma. Então a gente pode abrir aqui. Então a gente tem as bibliotecas que a gente incluiu lá no nosso, que a gente incluiu aqui no gprogram. E aí as variáveis que foram declaradas aqui no programa, né, parâmetro, fatorial, a gente fez o ler, né, o ler em C é o nosso scanf e o imprimir é o nosso printf. Agora a gente vai executar esse código. Então, para auxiliar a gente, vamos utilizar o replit e vamos colar o código que foi gerado. Então, aqui ele está esperando eu digitar alguma coisa, né, o scanf. Aí eu vou digitar um número, que ele está esperando um inteiro. E aí ele vai printar esse mesmo número que foi digitado. Bom, esse foi o nosso trabalho do analisador léxico, sintático e semântico, utilizando a ferramenta Anton. Muito obrigado.